Olá, está começando o Pauta Aberta desta quinta-feira, 20 de maio. Eu sou Fabrício Binder e te faço companhia a partir de agora. Confira os destaques de hoje. A Fiocruz vai participar de uma parceria com o TikTok para combater as fake news sobre a pandemia de Covid-19. A volta para casa depois da Covid, muitos pacientes acabam sendo recebidos com medo por familiares e amigos. No mês de alerta contra a exploração sexual de crianças, especialistas alertam para os sinais que podem ser sintomas de abuso. E no nosso quadro sobre gestão de pessoas, você vai saber a importância dos fatores motivacionais na vida profissional. Fique aqui comigo que o Pauta Aberta está no ar. A gente começa falando de solidariedade. Os alimentos arrecadados na live solidária do padre Reginaldo Manzotti continuam sendo entregues em diversas regiões do Brasil. Veja como foi em Ituiutaba, Minas Gerais, que recebeu 20 toneladas de alimentos. Estamos em Ituiutaba, cidade que fica no Triângulo Mineiro, na paróquia São João Batista, no bairro de Alcides Junqueira. Voluntários ajudam a descarregar 20 toneladas de alimentos que foram doados pela obra Evangelizar é Preciso. A doação faz parte das 256 toneladas arrecadadas na live solidária Compromisso de Amor do padre Reginaldo Manzotti. O presidente do Conselho Central de Ituiutaba, da Sociedade de São Vicente de Paulo, que recebeu 270 cestas básicas, fala da importância das doações. A gente vê que as crianças que estavam nas escolas, que tinham o alimento, elas estão em casa agora, passando por dificuldade também, que não tem o alimento. Então esses alimentos não dão por muito tempo, então nós temos que ser solidários. Para a coordenadora da Pastoral da Criança da paróquia, os alimentos chegaram em boa hora para mais de 500 famílias que serão atendidas. As nossas famílias estão de fato necessitadas, elas estão passando por momentos difíceis, então elas estão pedindo muito, porque são famílias com muitas crianças. Então, graças a Deus, chegou no momento certo. É preciso encaminhar esses alimentos para que cheguem o mais rápido possível para as pessoas que, nesse momento tão difícil, estão realmente precisando, ressaltou o padre Eduardo dos Reis, pároco da Igreja São João Batista. Esse momento, para mim, foi uma graça muito grande, uma dádiva muito grande, uma gratidão muito grande por vocês terem lembrado de nós, da nossa comunidade, e da nossa paróquia São João Batista, todas as pessoas que precisam hoje desse alimento. Muito obrigado. Em Santa Catarina, nasceu um bebê com anticorpos contra a Covid. É esse aí que você vê nas imagens. Henrico Isidoro nasceu no dia 9 de abril e é o primeiro bebê brasileiro que teve a presença de anticorpos contra o coronavírus registrado oficialmente em seu sistema imunológico. Foi o que informou ontem a Secretaria de Saúde da cidade de Tubarão. A mãe, que é médica, foi vacinada no 8º mês de gestação. 2 dias depois do nascimento, foram feitos exames que indicaram a presença dos anticorpos no menino. Os exames foram revisados por vários médicos, incluindo a própria mãe e o secretário de saúde da cidade. O primeiro caso registrado de um bebê que nasceu com anticorpos foi na Flórida, nos Estados Unidos, em fevereiro deste ano. 1 a cada 5 moradores do Paraná já recebeu ao menos uma dose da vacina contra a Covid-19. De acordo com o ranking de vacinação da Secretaria da Saúde, o estado já aplicou 2.176.065 primeiras doses. O número corresponde a 20,83% do total da população paranaense, quantitativo estimado com base no Censo Demográfico de 2010 do IBGE. Ainda de acordo com o ranking, 1.118.962 moradores do estado completaram o ciclo protetivo com a aplicação das 2 doses estipuladas pelas farmacêuticas. O número é relativo a 10,71% da população total paranaense. A Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, vai participar de uma parceria com o TikTok para combater a desinformação em relação à pandemia de Covid-19. Também fazem parte da iniciativa organizações como as Nações Unidas, Todos pelas Vacinas e o Instituto Butantan.
A parceria entre a Fiocruz e o TikTok faz parte da iniciativa da rede social para combater desinformação sobre a pandemia de Covid-19. Com a hashtag InfoCovid, é possível achar conteúdo sobre a pandemia e vacinas na rede social. A ideia é reunir vídeos com especialistas para espalhar informações confiáveis de uma forma criativa e acessível. A Fiocruz colocou os especialistas à disposição para apoiar a criação de conteúdos para o TikTok. Além da Fiocruz, outras organizações participam do projeto, como as Nações Unidas, o Instituto Butantan e Todos pelas Vacinas. As instituições também selecionam e auxiliam os criadores de conteúdo na produção de material para que as informações tenham base científica. O TikTok ainda reúne nesta página os sites oficiais das instituições, caso o usuário queira mais conteúdo seguro sobre a pandemia. Muitos pacientes se sentem isolados após terem Covid-19. A explicação estaria no medo que amigos e familiares têm de se contaminar. Confira na reportagem por que não precisamos ter esse receio. A senhora teria medo de abraçar alguém que teve Covid-19 e acabou de sair do hospital? Eu não. Por que não? Por que não? Eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que saiu do hospital, já está bem. Eu acho que não tem nada a ver. Minha irmã teve e não fiquei com medo de ir lá visitá-la, de sair com ela, lógico, tomando os meus cuidados, né? Se a pessoa acabou de ter Covid, a gente não tem certeza, né? Não tem aquele 100% de certeza que a pessoa está recuperada, né? Então, por questão da minha saúde, da saúde dos meus parentes, eu teria um pouco de receio. Para quem ficou internado, o medo continua fora do hospital, mas é o medo do isolamento afetivo. Muita gente tem receio do contato físico com esses pacientes, mas os especialistas garantem que após a alta não há risco de contaminação. É o paciente que necessita de ter internação, então leva uma doença mais grave, necessita de oxigenoterapia, a gente tem que deixar em isolamento 21 dias do início dos sintomas. Então, passando desses 21 dias, a gente sabe que a pessoa não tem maior risco de transmissibilidade. Então, ela pode ganhar um abraço, um beijo, não tem risco de pegar. Já que ela teve uma doença mais grave, é difícil ela ter novamente em tão pouco tempo. A gente sabe que cria mais anticorpos quanto mais grave a doença. A infectologista explica que o protocolo é diferente para quem fica isolado em casa, sem necessidade de internamento. A gente teve vários artigos mostrando que 7 dias e meio é o período de maior carga viral. A gente deixa, então, uma segurança maior de 2 dias e meio para a pessoa garantir que não tenha carga viral mais ativa. E tem que estar 24 horas afebril, então tem que estar sem febre, também é um critério que a gente usa para tirar do isolamento domiciliar também. E já que não existe o risco de contaminação após a cura do paciente, não deixe de abraçar quem enfrentou a doença. Faz a diferença na recuperação. A gente sabe que muitas vezes o paciente fica em UTI, fica em isolamento, não tem visita familiar, acaba às vezes não tendo acesso a videochamada, telefone. Então é muito importante esse momento pós-alta, não sentir medo de chegar perto desse paciente pós-alta, né? Então, que é muito crucial, ele ficou sozinho, ele está muito debilitado emocionalmente, fisicamente. Então é muito importante ficar perto dele, abraçar, né? Aquele toque físico que só a presença existe, né? O Maio Laranja é o mês de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Pais e professores devem ficar atentos aos sintomas de abuso, como queda no rendimento, déficit de atenção ou alteração de humor. Pais e professores devem ficar atentos aos sintomas de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Normalmente ela vai ter queda no rendimento, deixa de fazer os trabalhos, as notas caem, déficit de atenção, déficit de memória, alteração de humor, ela pode ficar mais triste ou mais agressiva. Para ajudar na prevenção, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos lançou uma campanha sobre o tema. Vamos juntos cuidar e proteger o futuro do Brasil. De acordo com os dados do Disque 100, no ano passado foram registradas quase 100 mil denúncias de violações, um aumento de mais de 8% em relação a 2019. O levantamento inclui violência física, psicológica, abuso sexual físico, estupro e exploração sexual. Esses números, no entanto, devem ser maiores, já que pesquisas indicam que apenas 1 em cada 10 casos é notificado às autoridades.
Os dados também apontam que a maioria dos casos ocorre dentro da casa da vítima. Esta especialista acredita que a pandemia piorou a situação, já que crianças e adolescentes estão ficando mais em casa. É preciso também dar ferramentas para que as próprias crianças e adolescentes saibam identificar esse tipo de violência e pedir ajuda, ou seja, para que eles possam praticar a autoproteção. E é preciso também disseminar os canais de denúncia. Há várias formas de denunciar, por exemplo, pelo Disque 100, Disque 180, pelo site da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, entre outros. Qualquer pessoa pode se deslocar à delegacia ou à promotoria de justiça mais próxima e ainda existe a possibilidade de fazer essa denúncia virtualmente, tanto numa ocorrência policial pela delegacia eletrônica, quanto pelo próprio site do Ministério Público, já que na ouvidoria existe um questionário eletrônico que pode ser preenchido, inclusive, de forma anônima. Depois de registrar recorde de casos em 2019, a dengue perde força na América Latina. Sobre este assunto, vamos falar com a repórter Camila Maciel, que tem os detalhes. Olá, Camila. Oi, Fabrício. Boa tarde para você e para todos. Essa informação foi divulgada pela Organização Mundial da Saúde. Segundo a OMS, em 2019, foram registrados mais de 3 milhões de casos de dengue na América Latina, um recorde histórico. Já em 2020, o número caiu pela metade. No Brasil, que é o país com mais incidência da doença, o número foi de 2.200.000 em 2019 para menos de 700.000 em 2020. O México, que é o segundo país mais afetado, reduziu o número de casos em mais de 90%. Em 2019, foram registrados no país quase 270.000 infecções. Por outro lado, o Paraguai registrou um aumento expressivo. Foi de 11.000 casos em 2019 para mais de 200.000 em 2020. Também teve aumento em países como Bolívia, Peru e Argentina. Segundo a OMS, a dengue é considerada uma das 20 doenças tropicais negligenciadas durante a pandemia, que foram ainda menos atendidas, uma vez que muitas das redes de saúde tiveram que se concentrar no combate à Covid-19. Fabrício, é com você. Eu tenho que fazer um intervalo. Daqui a pouco tem a nossa coluna sobre gestão de pessoas e o tema é motivação no ambiente de trabalho. É um instante só. Esse aí é um aparelho perfeito. Vamos colocar? Nem aparece. Se você busca qualidade em óculos e aparelhos auditivos, então venha para a Telesom. Aqui você encontra aparelhos de alta tecnologia e grande variedade de marcas e óculos com preço mais baixo da cidade. É Telesom, meu amigo. Atenção! A Top Term traz para você o melhor ômega 3, o legítimo, o original e mais puro ômega 3 do mundo. O Norwegian Top Term, trazido diretamente da Noruega, que é referência mundial em óleos puros. Ele melhora a saúde do cérebro e do coração. É um anti-inflamatório natural poderoso que vai te proteger contra as dores da artrite, artrose, reumatismo. Garanta já os benefícios do ômega 3 Norwegian Top Term. Ligue agora para o número que está na tela ou acesse o QR Code. Parcele em até 12 vezes sem juros, ganhe 50% de desconto. Agora vem a grande novidade para você. O cartão de crédito Top Term inteiramente grátis. Sem anuidade, um cartão de crédito para você investir na sua saúde e na saúde da sua família. Ligue agora, parcele em até 12 vezes sem juros, ganhe 50% de desconto, frete grátis e um presente surpresa da Top Term.
O excesso de peso está te incomodando, não é mesmo? Parece que a vontade de comer só aumenta. O estresse já faz parte da sua rotina. Você nem quer mais subir na balança, não é mesmo? Não consegue mais se olhar no espelho porque não importa o que faça, você não consegue emagrecer. O ActiNutri vai te ajudar. Ele é o melhor emagrecedor do Brasil, porque os componentes são 100% naturais. Não tem contraindicação. O maravilhoso ActiNutri vai agir inclusive enquanto você dorme. Você vai voltar a ser feliz. Vai comer o que você mais gosta, porque você não precisa se privar de nada. Tudo com entrega rápida, gratuita para todo o Brasil e em 10 vezes sem juros. Esse é o ActiNutri, eleito 2 vezes o melhor emagrecedor do Brasil. É ActiNutri, é Floravita. Floravita. Estamos de volta com o Pauta Aberta dessa quinta-feira. Eu sou Fabrício Binder e agradeço a sua companhia e audiência em todo o Brasil. Quinta-feira é dia do nosso quadro sobre gestão de pessoas e você vai saber hoje a importância dos fatores motivacionais na vida profissional. Boa tarde a você que acompanha o jornal Pauta Aberta e também aqui o nosso quadro sobre gestão de pessoas. A nossa dica de hoje vai sobre o que nós chamamos de fatores motivacionais na vida profissional. Você sabia que cada indivíduo tem um fator motivacional que faz com que ele realize determinadas ações, né? Buscando o seu próprio sucesso, mas levando sempre em conta aquelas habilidades que lhe são intrínsecas, são automotivadoras. A primeira delas é o seguinte: há indivíduos que são motivados pelo dinheiro. Sim, pelo dinheiro. Quando nós falamos sobre isto, normalmente a gente pensa, nossa, que sujeito ganancioso, né? Quer ganhar muito dinheiro. Mas há pessoas que gostam de ganhar dinheiro não porque fazem do dinheiro o seu ideal de vida, mas sim como um fator gerador da sua energia motivadora pessoal. Então a sua motivação é ganhar dinheiro. Muitas vezes ele próprio nem desfruta tanto deste dinheiro, mas este é o seu fator motivacional. Há outros indivíduos que são motivados por aquilo que a gente chama de estabilidade, ou seja, são aquelas pessoas que gostam de ter uma vida muito regrada, programada, que querem saber exatamente quanto vão ganhar para que possam ajustar a sua vida, as suas finanças dentro do seu salário real, né? Então, um indivíduo como esse, por exemplo, se você disser para ele assim, olha, eu vou colocar você na área comercial, porque lá você pode ganhar até 10 mil por mês, por exemplo, né? O sujeito vai dizer, não, eu não quero isso não, eu prefiro trabalhar dentro de um setor que você me diga exatamente quanto eu vou ganhar, porque eu tenho este perfil de estabilidade. Eu gosto de ter uma vida regrada, regulada, não gosto de muitos conflitos, não gosto de ambientes muito agitados, né? E gosto de saber exatamente quanto vou ganhar no final do mês. Pois bem, há outros indivíduos que são motivados por aquilo que a gente chama de reconhecimento. São aquelas pessoas que gostam que os outros valorizem o seu trabalho. Ele não está interessado em prêmios, em dinheiro, pelo trabalho que ele produz ou que ela produz, mas sim pelo reconhecimento, sobretudo, dos níveis hierárquicos superiores, dizendo, você fez um bom trabalho, nós gostamos de você, você é importante para a nossa empresa. Este é o fator motivacional que deve ser considerado. O outro fator é o que nós chamamos de aprendizado. Aquelas pessoas que gostam de trabalhar em várias atividades, porque elas pensam assim, eu quero aprender o máximo que eu puder aqui. Então, são indivíduos que facilmente podem ser promovidos horizontalmente, né? Não necessariamente verticalmente, assumindo cargos de chefia e comando, mas promovidos horizontalmente, transitando em vários setores da empresa, porque eles gostam de aprender novas funções, de adquirir novas competências. E por fim,
Temos o fator motivacional, que é o chamado autorrealização. É quando a pessoa deseja sentir-se vitoriosa, bem-sucedida por causa das suas próprias realizações profissionais. Ele precisa sentir-se autorrealizado, ou seja, eu consegui fazer o que planejei, o que pensei e estou muito satisfeito até onde eu cheguei. Bem, a nossa dica é, se você lidera pessoas, procure saber qual é o fator motivacional de cada membro da sua equipe e ajuste esta pessoa em áreas, em setores, em ambientes, em condições em que ela possa colocar este fator motivacional como algo que vai ser a mola propulsora das suas ações. Com certeza, ela vai gerar muito resultado para a sua empresa. Tá bom? Essa é a nossa dica de hoje. Um abraço a todos e até o próximo encontro. Um levantamento feito por um site especializado em vendas para farmácias registrou uma queda de 26% nos pedidos aqui no Brasil. Por conta disso, tem produto perdendo a validade na prateleira. Uma mudança de comportamento que chamou a atenção de consumidores e especialistas no assunto. Desde o início das aulas online em abril do ano passado, o filho de Évio Fernandes não fica resfriado. Mesmo depois que o João voltou para as aulas presenciais, a saúde continuou 100%. De acordo com Évio, as medidas usadas para prevenir o coronavírus também afastaram outros vírus. Tanto os pais de amigos deles também que têm contato com a gente perceberam, né? E também o próprio pediatra dele, que a gente tem contato diário, notificou isso, até nas suas redes sociais, que reduziu bastante a incidência de consultas por questão de respiratória. O setor farmacêutico já percebeu o impacto provocado pela mudança de comportamento para evitar o coronavírus. Menos remédios estão sendo vendidos. Para se ter uma ideia, só o Evil diz que economizou cerca de R$1.000 com as compras realizadas nas farmácias. Isso foi bastante nítido. A gente até usou essa grana para fazer uma boa viagem quando tudo passar. Representantes do setor farmacêutico dizem que os estoques de remédios e itens de perfumaria estão durando mais. Alguns produtos chegam até a perder a validade. Com menos demanda, as encomendas diminuíram. Um site especializado em vendas para farmácias registrou nos meses de março e de abril uma redução de 26% nos pedidos realizados por farmácias de todo o Brasil. A maior queda aconteceu na compra de medicamentos infantis. No momento que houve a orientação para as pessoas ficarem em casa, o trabalho em home office, serviços remotos, aumentando o distanciamento social, com a redução dos eventos como casamentos e outros, as pessoas ficaram menos expostas às doenças. Os estoques de bancos de sangue de todo o país estão muito abaixo do normal. Um risco para os pacientes que precisam de sangue neste momento de pandemia. A pandemia diminuiu as doações de sangue, deixando os centros hematológicos de todo o país em níveis críticos. Aqui em Curitiba, por exemplo, foi registrada a queda de 50%, índice preocupante, já que o Hemepar da capital é responsável por abastecer pelo menos 45 hospitais da região metropolitana. Para se ter uma ideia, são necessárias 100 doações por dia para manter os estoques em nível normal, o que não está acontecendo. Uma bolsa de sangue pode chegar até 4 pacientes que fazem tratamentos, passam por cirurgias, sofrem acidentes ou têm doenças crônicas graves. Lembrando que para doar, você deve estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos e pesar no mínimo 50 quilos. E não precisa ter medo. As unidades seguem todos os protocolos para garantir a segurança dos doadores e pacientes durante a pandemia. Os bancos de sangue estão abertos para doações, funcionando com datas e horários agendados. No Paraná, o agendamento pode ser feito pelo site www.saude.pr.gov.br. Você que é de outras regiões do país, procure a unidade de doação mais próxima e faça a sua parte. Um gesto simples que pode salvar vidas. A pandemia tem impacto direto sobre pequenos negócios, especialmente bares, restaurantes e hotéis. Um programa do governo ajudou muitos empresários a manterem seus negócios a partir do crédito facilitado. Bares, restaurantes e hotéis foram os mais impactados pelas medidas de isolamento social.
E foram esses setores os mais beneficiados pelo chamado PEAC Maquininhas, o programa criado durante a pandemia que permitiu o empréstimo facilitado para os pequenos negócios e determinou que o fluxo de cartões de débito e crédito servissem como garantia. A gente obteve os fluxos por meio daquelas maquininhas de débito e crédito de todos os lojistas e esse fluxo basicamente ele serviu como um histórico que poderia subsidiar a avaliação de risco das instituições financeiras e a oferta da garantia são os próprios recebíveis por essas mesmas maquininhas. E em 3 meses de operação, o programa realizou mais de 112 mil operações, com a liberação de cerca de 3,2 bilhões de reais. Primeiro, o teto era de até R$50 mil. Segundo, você tinha a própria garantia dentro do seu faturamento, até 8% ou 8% do seu faturamento em 36 meses para pagar, 6 meses de carência. Segundo o BNDES, 18% dos microempreendedores individuais, 4% das microempresas e 2% das empresas de pequeno porte dependeram exclusivamente do programa para permanecer no mercado. Pauta Aberta está terminando. Você continua acompanhando a nossa programação. Nós temos um novo encontro amanhã, logo depois do programa Vida em Foco. Até lá! Olá, está começando o Pauta Aberta desta quarta-feira. Hoje é dia 26 de maio e a partir de agora eu te deixo muito bem informado. Confira os destaques de hoje. A Anvisa autoriza testes que devem começar na próxima semana do soro anti-Covid desenvolvido pelo Butantan. E começa a ampliação dos protocolos para a prevenção da variante indiana do novo coronavírus nos portos brasileiros. Na nossa coluna especial de hoje, uma reflexão sobre o luto e como enfrentar a perda de algum parente ou amigo. E hoje é dia do desafio para que todo mundo faça alguma atividade física por alguns minutos. Fique aqui comigo que o Pauta Aberta está no ar. A gente começa falando sobre vacinação contra a Covid. O Brasil iniciou testes clínicos para avaliar a eficácia e a segurança da vacina contra a Covid-19 em grávidas e o soro que ameniza sintomas da Covid-19 será testado em humanos. O soro desenvolvido pelo Instituto Butantan é feito a partir do plasma de cavalos e pode amenizar os sintomas da Covid-19 em pessoas hospitalizadas. Os testes devem começar na próxima semana em pacientes transplantados e com comorbidades. Será a primeira vez que o material será testado em humanos. O Instituto também vai retomar a produção da Coronavac, com a chegada de 3 mil litros do ingrediente farmacêutico ativo, o IFA. O material será suficiente para a fabricação de 5 milhões de doses da Coronavac. Em outra frente, a Fiocruz já começou a produção de 12 milhões de doses da vacina da AstraZeneca, com matéria-prima recebida no final de semana. Com isso, as entregas do produto estão garantidas até o começo de julho.
Até agora, mais de 41 milhões de doses da AstraZeneca, 47 milhões de doses da Coronavac e 2 milhões e 200 mil unidades do imunizante da Pfizer foram enviadas pelo Ministério da Saúde aos estados e ao Distrito Federal. E ainda sobre vacinas, a Anvisa recebeu nova solicitação de autorização para importar 20 milhões de doses da vacina Covaxin, fabricada na Índia. O pedido está em análise. Com a população sendo imunizada contra a Covid-19 no país, muita gente se pergunta se deve ou não fazer um exame de sangue para saber se desenvolveu os anticorpos contra a doença. Veja o que diz um especialista em imunização. Depois de tomar as 2 doses da tão sonhada vacina contra a Covid-19, tem gente que decide fazer por conta própria o exame de sorologia, o mesmo que é feito nos laboratórios convencionais para saber se o corpo adquiriu imunidade depois da contaminação pela Covid. Mas será que esse exame detecta mesmo se você está realmente imune? As sociedades médicas não recomendam que isso seja feito. Por que motivo? Porque a resposta imune a uma vacina é uma resposta muito complexa. Ela envolve não só anticorpos, e mesmo nos anticorpos são diferentes tipos de anticorpos, e ela envolve também uma resposta celular feita pelos linfócitos. Então, um simples exame de laboratório comercial não vai lhe garantir se você está protegido ou não. Ou seja, não é dessa forma que se verifica a resposta imunológica das vacinas à doença. Essas análises já são feitas pelos laboratórios produtores dos imunizantes. O objetivo da vacinação em massa, como explicam os especialistas, é diminuir o número de casos graves e de mortes causados pelo vírus da Covid-19. E todo cuidado ainda é pouco. A gente está longe do controle da pandemia, porque o vírus ainda tem alta circulação em todo o mundo e tem surgido variantes. Então, nós não sabemos se as vacinas precisaram ser alteradas, com que frequência nós precisaremos receber as vacinas contra a Covid-19. O uso adequado da máscara, manter o distanciamento social e higienizar com frequência suas mãos. Faça essas medidas, mantenha, mesmo tendo sido vacinado, para proteger tanto a você quanto a todas as pessoas que você ama que estão à sua volta. Pesquisadores da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, anunciaram nesta terça-feira a descoberta de uma nova variante do coronavírus em amostras coletadas no município de Porto Ferreira, no interior paulista. Batizada como P4, por derivar da mesma linhagem que deu origem à P1, identificada inicialmente em Manaus, a nova cepa já foi encontrada em amostras de outros 20 municípios do estado de São Paulo. Segundo os pesquisadores, a nova cepa já está em circulação desde fevereiro e ainda é cedo para afirmar se ela é mais transmissível ou letal que o vírus original. Lembrando que nessa semana 4 estados brasileiros já têm casos suspeitos da variante indiana, que já foi reconhecida como mais perigosa. Além do Maranhão, que confirmou a primeira vez a presença da cepa, Pará, Ceará, Rio de Janeiro e Distrito Federal monitoram casos suspeitos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, no Porto de Santos, detalhou a ampliação dos protocolos para a prevenção da variante indiana do novo coronavírus. Após a descoberta de casos numa embarcação que chegou no Porto do Maranhão, as ações foram decididas em conjunto com a administração portuária e a Capitania dos Portos do Estado de São Paulo. A Anvisa ressalta que, por enquanto, não há registro de qualquer navio no Porto de Santos ou com destino ao complexo que tem a nova cepa. Diante da detecção da cepa indiana, o governo federal estendeu os pontos de restrição excepcional e temporária de entrada no país de estrangeiros com origem ou histórico de passagem pelo Reino Unido, pela Irlanda do Norte, pela África do Sul e pela Índia. Viajantes originários ou procedentes desses países deverão permanecer em quarentena por 14 dias. Se houver casos suspeitos de Covid-19 a bordo, é necessário testar todos os tripulantes embarcados, suspender as operações do navio e proibir acesso de qualquer pessoa a bordo. Um estudo no Reino Unido quer mostrar que cães farejadores conseguem detectar o vírus da Covid-19 com 90% de precisão. Essa habilidade canina pode ajudar, por exemplo, a identificar infectados nos aeroportos.
Este é o Kip. Ele tem uma especialidade: encontrar o vírus da Covid. Cães como ele, treinados neste estudo do Reino Unido, já conseguiram identificar, inclusive, casos assintomáticos ou muito leves do vírus. A ideia, segundo o professor Steve Lindsay, da Universidade de Durham, veio de outros estudos que provaram que cães são capazes de farejar doenças como a malária. Para o estudo, os cães tiveram acesso a máscaras, roupas e outros objetos de pessoas saudáveis e pessoas infectadas com a Covid. Algumas dessas peças de roupas foram usadas pela pessoa infectada há 7 meses e, mesmo assim, o cheiro é identificado pelos animais. Neste centro de pesquisa, os cachorros já são usados para identificar doenças como câncer e diabetes. A diretora do centro, Clary West, afirma que isso pode fazer uma enorme diferença quando os países saírem de lockdown e as pessoas voltarem a viajar. Eles podem nos ajudar a voltar à vida normal o mais rápido possível, disse ela. O Dia do Desafio, evento global que combate o sedentarismo, chega hoje, dia 26, em sua 27ª edição, sem a tradicional competição entre as cidades para evitar aglomerações. Mas o incentivo à prática de atividade física segue virtualmente pelas plataformas digitais. Para se movimentar por pelo menos 15 minutos consecutivos. Vale esporte na água, um jogo de basquete ou até algo mais calmo como aula de yoga. Só não vale ficar parado. Eu acho bem importante para a saúde nossa, né, e também para a saúde mental, começar qualquer tipo de atividade física, mesmo que seja uma caminhada e sair um pouco de casa. Depois da atividade física até dá uma sensação assim de bem-estar bem maior do que antes. Pensando no bem-estar proporcionado pela atividade física, o Dia do Desafio não deixou de acontecer, mas foi adaptado para o formato digital desde o ano passado. E mesmo sem o encontro presencial, os participantes podem interagir pelas transmissões virtuais em atividades físicas em conjunto. Vamos manter por 1 minuto, vai seguindo. E a atividade física ela tem um papel determinante para a saúde. Benefícios físicos, psíquicos e também no contexto dos relacionamentos sociais. Neste ano, a programação online traz aulas, oficinas e bate-papos nas redes sociais do SESC. O evento também promove uma campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis em todas as unidades do SESC no estado de São Paulo. Então, eu faço atividade física, é bom para a minha saúde, eu posso também estabelecer boas relações, pensar no próximo e somando esforços com a campanha Uma Ação Gente contra a Fome do Mesa Brasil SESC São Paulo, também doando alimentos. Você vai conhecer agora um projeto de lei que cria um novo capítulo sobre a educação bilíngue de surdos. O objetivo é promover a inclusão desses estudantes nas escolas, levando em consideração todas as necessidades dos alunos. O projeto de lei altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e foi aprovado depois de um amplo debate na última semana entre senadores e representantes de surdos, surdos oralizados e surdos cegos no plenário virtual do Senado. O texto cria um novo capítulo na LDB exclusivamente sobre uma modalidade, a educação bilíngue de surdos, que junta o ensino da língua brasileira de sinais, a Libras, como primeira língua e do português escrito como segunda. A proposição nos parece adequada e pertinente, fazendo justiça a uma demanda histórica da comunidade surda brasileira. A implementação das escolas bilíngues para surdos tem, assim, significativo potencial para contribuir efetivamente para a inclusão, de fato, dessas pessoas nas escolas brasileiras, pois leva em conta a especificidade linguística, cultural e a identitária de surdos cegos, com deficiências auditivas sinalizantes, com altas habilidades ou superdotação ou com outras deficiências associadas. No próximo bloco, o nosso colunista Dr. Elge Werneck fala sobre luto e como enfrentar este momento tão difícil que é a perda de alguém querido. Eu volto em instantes.
estávamos preparados. Como enfrentar algo tão devastador? E então ele escreveu o livro. A Nova Batalha, o novo livro do padre Reginaldo Manzotti, uma ferramenta que nos ajuda a enfrentar a pandemia do século. Já é um dos mais vendidos do Brasil. Compre agora mesmo o seu. Pelo Televendas 41 3221 6050. Acesse evangelizarepreciso.com.br/loja e nas maiores lojas de livros do Brasil. A Nova Batalha, o novo livro do padre Reginaldo Manzotti, já é um dos mais vendidos do Brasil. Atenção! A Top Term traz para você o melhor ômega 3, o legítimo, o original e mais puro ômega 3 do mundo. O Norwegian Top Term, trazido diretamente da Noruega, que é referência mundial em óleos puros. Ele melhora a saúde do cérebro e do coração. É um anti-inflamatório natural poderoso que vai te proteger contra as dores da artrite, artrose, reumatismo. Garanta já os benefícios do ômega 3 Norwegian Top Term. Ligue agora para o número que está na tela ou acesse o QR Code. Parcele em até 12 vezes sem juros, ganhe 50% de desconto. Agora vem a grande novidade para você. O cartão de crédito Top Term inteiramente grátis. Sem anuidade, um cartão de crédito para você investir na sua saúde e na saúde da sua família. Ligue agora, parcele em até 12 vezes sem juros, ganhe 50% de desconto, frete grátis e um presente surpresa da Top Term. Carta aberta de mãe para mãe. Ser mãe de um bebê é também conhecer um amor incondicional. É ter sono leve, pálpebras pesadas. É descobrir um novo nível de cansaço, mas também de afeto. É sorrir junto, chorar junto e tirar soneca junto. É amamentar, cuidar, preocupar, suspirar e suspirar de novo, só que de outro jeito. E depois de tudo isso, mesmo durante a pandemia, ainda ajudar outras mães com bebês prematuros em UTIs neonatais e que precisam de leite materno para se recuperar. Esse agradecimento em forma de carta é para você, que doa esperança. Um grande gesto que pode salvar a vida de quem mais precisa. Se você pode, doe leite materno. Qualquer quantidade doada faz toda a diferença. Ministério da Saúde, Governo Federal. Direto do Santuário de Frei Galvão, Padre Christian Shankar transborda alegria. Você é uma ovelha ou você é um bode? De qualquer parte do Brasil, acompanhe ao vivo a Missa da Família, todas as sextas. TV Evangelizar. Família em primeiro lugar. Estamos de volta com o Pauta Aberta desta quarta-feira, 26 de maio, e eu agradeço a sua companhia e audiência. Hoje, na nossa coluna, que sempre traz um especialista para tratar dos mais diversos assuntos, o tema é o luto. O oncologista Eldio Werneck faz uma reflexão sobre esse sentimento de profunda tristeza, que é a perda de algum amigo ou familiar. Acompanhe. Oi, pessoal, tudo bem? Como vão? Estamos aqui mais uma quarta-feira para mais um Câncer em Pauta. Novamente, eu agradeço a oportunidade de estar entrando dentro da casa de cada um de vocês, desse mundo afora. Nessa última semana nós tivemos muita dor, né? Muita comoção social. A perda de uma série de pessoas públicas, de pessoas queridas, que de uma forma ou outra, direta ou indiretamente, acabam interferindo na nossa vida, nas nossas sensações e nas nossas percepções. Vocês sabiam que existem uma série de fases relacionadas ao luto? Pois bem, uma psicóloga muito famosa, que nasceu lá em 1926 e faleceu em 2004, viveu bastante tempo, a psicóloga doutora Elizabeth Curb
Ross. Ela definiu que existem 5 fases relacionadas ao luto. Todas as vezes, portanto, quando nós nos colocamos perante um momento de perda, e aí vale perda de um ente querido, mas vale também a perda da nossa própria saúde, a perda de um relacionamento muito importante, a perda, por que não, de um trabalho fundamental na nossa vida, ao qual dedicamos bastante tempo, empenho, sonhos, enfim. A perda de fatores fundamentais na nossa vida traz para a gente consequências de dor. A esse nome que damos e chamamos de luto, oferecemos e estamos expostos a um processo lento e gradual de enfrentamento dessa dor. O luto, portanto, nos expõe às fases assim denominadas. Primeira fase, a negação. É aquele momento em que você sabe e descobre que está com um problema de saúde ou que, porventura, perdeu um ente querido. Não, não é possível. Isso não está acontecendo comigo. Se você nunca disse essa expressão, tenho certeza que você já ouviu alguém dizer, nem que seja uma pessoa pública na televisão ou em algum filme. Esse processo de não credibilidade, de não acreditar, de não dar crédito àquilo que está te sendo colocado em situação, é o que chamamos de negação. Logo após a negação, existe um processo de raiva. Esse é, portanto, a segunda fase desse processo de luto. A raiva, ela se caracteriza por uma incompreensão que nos gera uma revolta, visto acreditarmos que não deveríamos estar passando por aquilo. Jesus do céu, eu fiz tudo que tinha que fazer para que isso não acontecesse. Quer saber, também estou pé da vida a partir de agora, eu vou fazer tudo diferente. Trace um mecanismo de repúdio àquela fase, àquela situação que nos foi colocada. Logo depois da raiva, a gente percebe que a raiva não vai nos trazer novamente a saúde, não vai nos trazer novamente aquele ente querido ou o próprio emprego. A gente vem com a barganha, a troca. Papai do céu, se eu parar de fumar, você me devolve minha saúde? Isso é feito naturalmente. Mas a gente sabe que isso não vai trazer de volta aquela pessoa que nós perdemos, nem desaparecerá, por exemplo, o câncer para aquela pessoa que fumou durante a vida inteira. E nesse momento vem o processo da tristeza profunda, do quadro depressivo. As pessoas percebem que a troca, que a barganha não vai fazer o tempo voltar. Consequentemente, entrega-se a uma fase de tristeza. Essas fases todas, pessoal, elas são naturais e elas precisam ocorrer, mas que elas tenham um período pré-definido e autolimitado para que elas não extrapolem demais os nossos aspectos emocionais duradouros. E para finalizar, a quinta fase, a aceitação. É aquele momento onde a gente percebe que não adiantou negar, não adiantou brigar através da raiva, não adiantou tentar trocar e não adiantou ficar triste. O que nos resta é aceitar, encarar esse processo e tentar tirar dele as melhores lições. E deixo aqui, a forma como nós lidamos com a dor, a forma como nós nos colocamos perante o sofrimento diz muito sobre nós. Tentar tirar sempre o aprendizado desses momentos é o melhor que a gente pode fazer para que nós sejamos cada vez melhores e cada vez mais felizes. Tá bom, pessoal? Na próxima quarta-feira eu espero vocês aqui no nosso Câncer em Pauta. Nos vemos, um abraço e até lá. 26 de maio é o dia de combate ao glaucoma.
Essa doença atinge pelo menos 1,5 milhão de brasileiros e pode, inclusive, causar cegueira se não for descoberto a tempo. Foi durante um check-up de rotina que a dona Maria recebeu o diagnóstico de glaucoma, ainda na fase inicial. Não tinha dor, não tinha visão ruim, era tudo ok. Tem que seguir as orientações médicas, e usar direitinho os colírios, mãos limpas, seguir as orientações é o primeiro caminho. Ela tem um primo com glaucoma. Essa herança genética é um dos fatores de risco. Outro é a idade. A partir dos 40 anos, há mais chances de desenvolver a doença, que também é mais comum em quem tem miopia, pessoas afrodescendentes e asiáticas e ainda quem faz uso constante de alguns medicamentos, como corticoides. O glaucoma provoca um aumento na pressão dos olhos, o que comprime e afeta as células nervosas. A doença é considerada mundialmente a principal causa de cegueira evitável. A estimativa da Associação Internacional de Prevenção à Cegueira é de que até 2040 o total da população mundial com glaucoma deve chegar a mais de 111 milhões de pessoas. Como é uma doença crônica, que infelizmente não tem cura, mas há tratamento, o paciente precisa manter o segmento, o acompanhamento com o médico oftalmologista, fazer uso das medicações, se não estiver conseguindo usar o colírio, porque pode dar alguns efeitos colaterais, retornar ao médico, porque existem várias opções de outros colírios que podem ser tentadas, existe laser, existe cirurgia, cada caso é um caso. Agora, é importante enfatizar que, independentemente de história familiar ou não de glaucoma, todos os pacientes precisam passar em consulta, check-up de rotina anual com o oftalmologista, porque além do glaucoma existem várias outras doenças oftalmológicas que também são silenciosas. 3 empreendimentos turísticos foram incluídos no programa de parcerias de investimentos. O objetivo é promover o turismo em espaços com valor histórico e cultural por meio do projeto Revive Brasil. O programa de parcerias de investimentos amplia e fortalece a interação entre o Estado e a iniciativa privada por meio de contratos de parceria, a exemplo da concessão de aeroportos, portos e rodovias. E para incrementar o setor de turismo no país, o governo federal acaba de oficializar a inclusão de 3 novos ativos públicos no PPI, para revitalizar patrimônios históricos e turísticos brasileiros. Os imóveis são Ruínas Aldeia dos Sentenciados, no arquipélago de Fernando de Noronha, a antiga estação ferroviária no município de Diamantina, em Minas Gerais, e o Palacete Carvalho Mota, antigo Museu das Secas, que fica em Fortaleza, capital do Ceará. A inclusão desses imóveis no PPI representa uma priorização na política de atração de investimentos privados para o setor de turismo no país. Segundo a Secretaria Especial do PPI, até o final de 2021, serão concluídos 78 leilões e projetos que vão gerar cerca de 485 bilhões de reais em investimentos nos próximos anos. Pauta Aberta desta quarta-feira está terminando. Nós temos um novo encontro amanhã, logo depois do Divina Receita com Olga Bongiovanni. Até lá! Olá, muito boa tarde. Está começando o Pauta Aberta. É o jornalismo da TV Evangelizar, que deixando muito bem informado a partir de agora. Confira os destaques de hoje. Morreu hoje, aos 83 anos, Jaime Lerner, arquiteto e ex-governador do Paraná.
Sancionada a lei que determina que sobe de 6 para 50 o número de doenças que podem ser detectadas pelo teste do pezinho. Pesquisa mostra que são as crianças que têm sido mais contaminadas pelos adultos com o coronavírus e não o contrário, como se imaginava no começo da pandemia. Na nossa coluna sobre gestão de pessoas, saiba quais são as frases que devem ser evitadas no ambiente de trabalho. Fique aqui comigo que o Pauta Aberta está no ar. Morreu hoje, aos 83 anos, o ex-governador do Paraná, Jaime Lerner. Arquiteto por formação, Lerner ficou conhecido internacionalmente pela implementação do Sistema Integrado de Transporte Público da capital paranaense na década de 70. Morre aos 83 anos o ex-governador do Paraná, Jaime Lerner. Jaime Lerner já havia apresentado um declínio no estado de saúde, sofrendo problemas com a coluna e também com histórico de asma. Em março deste ano, ele foi diagnosticado com Covid, mas não apresentou sintomas graves. Lerner chegou a receber as 2 doses da vacina. Ele deu entrada no Hospital Evangélico Mackenzie com problemas renais e seu estado de saúde foi se agravando. Segundo as atualizações dos médicos, o estado de saúde do ex-governador era irreversível. Jaime Lerner foi responsável pela criação e estruturação do Instituto de Planejamento Urbano de Curitiba, o IPUC. Em 1965, participou do desenvolvimento do Plano Diretor de Curitiba, que resultou no processo de transformação física, econômica e cultural da cidade. Foi prefeito de Curitiba em 3 mandatos, em 1971, 1979 e 1989. Foi eleito governador do estado do Paraná em 1994 e reeleito em 1998. Recebeu diversas honrarias, como o Prêmio Máximo das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o título Honoris Causa da Universidade Politécnica de Cracóvia, na Polônia. Sobe de 6 para 50 o número de doenças que podem ser detectadas pelo teste do pezinho. A lei foi sancionada ontem pelo presidente Jair Bolsonaro. O teste do pezinho é obrigatório e gratuito no Brasil desde 2001 e detecta, nos primeiros dias de vida da criança, 6 tipos de doenças genéticas, metabólicas e congênitas consideradas raras. Com a nova lei, o SUS terá 1 ano para aumentar para 50 os tipos de doenças detectadas pelo teste. Isso vai permitir tratamento precoce, evitar sequelas irreversíveis e até mesmo a morte de bebês. Ampliar de 6 exames para 50. Então é um aumento muito expressivo que trará benefícios incontestes para a nossa infância. Entre eles, o diagnóstico da anemia falciforme, da fibrose cística e de outras doenças raras. O teste do pezinho deve ser feito preferencialmente após as 48 horas do nascimento até o 5º dia de vida da criança. A cada ano, cerca de 2.400.000 bebês fazem o teste na rede pública. O exame é realizado em aproximadamente 29.000 maternidades e unidades de saúde em todo o país. As doenças raras atingem de 6 a 8% da população mundial. No Brasil, esse número significa por volta de 14 milhões de pessoas. 75% dos casos se manifestam ainda na infância, ou seja, o diagnóstico é fundamental para salvar vidas. Uma pesquisa da Fiocruz, em parceria com a Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, mostra que são as crianças que têm sido mais contaminadas pelos adultos com o coronavírus e não o contrário, como se imaginava no começo da pandemia. Joyce teve Covid em fevereiro desse ano, sentiu febre, tosse, perda do paladar e do olfato, mas felizmente com boa saturação de oxigênio no sangue não precisou ser internada. Mãe solteira e sem ter com quem deixar o filho de 4 anos, acabou contaminando a criança. Levei ele para o hospital porque ele tinha 40 graus de febre, a febre não passava, nenhuma medicação passava. E aí eu levei ele para emergência e lá ele fez o exame e deu. Depois de 1 ano e meio estudando o comportamento do vírus, os cientistas vão derrubando mitos que surgiram logo no início da pandemia.
Um deles era de que as crianças, por serem mais suscetíveis à forma assintomática da Covid e terem uma menor rigidez em seguir as medidas de segurança sanitária, poderiam ser vetores importantes de infecção dos adultos. Mas um estudo feito pela Fiocruz mostra que são os mais velhos que têm contaminado os mais novos. Segundo o estudo realizado com 667 participantes, a maior parte das crianças infectadas teve a doença depois do contato com o adulto sintomático em casa. Já se reconhece que o potencial da criança adoecer e aparentemente de transmitir parece ser menor. O vírus parece ter menos afinidade e ainda não se entende 100%, né? Pelas crianças. Uma outra preocupação, segundo o especialista, é que apesar dos milhares de estudos realizados sobre a Covid-19, o chamado Covid longo, ou seja, pessoas que passam até 6 meses com sintomas da doença, ainda não tem explicação unânime. Apesar do perfil crônico da Covid em algumas pessoas, o fato não é incomum em doenças infecciosas. Há diversos relatos sobre como pacientes que tiveram dengue e chikungunya, por exemplo, permanecerem com dores no corpo e indisposição por meses. A lista é grande e o porquê ainda está numa fase muito inicial, quer dizer, por que isso acontece, qual é o mecanismo, por que acontece em alguns, mas não em todos. Aí, digamos, a gente talvez saiba menos sobre esse pós-Covid do que a gente sabe sobre o Covid. O Brasil está na expectativa para uma terceira onda de Covid. Quem tem as informações para a gente é a repórter Malu Piccoli. Boa tarde, Malu. Oi, Fabrício, uma ótima tarde para você e uma ótima tarde para quem nos acompanha aqui no Pauta Aberta. 9 capitais e Distrito Federal estão com mais de 90% dos leitos de UTI ocupados. Outras 5 capitais estão acima dos 80%. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, admite que a terceira onda da pandemia está próxima de acontecer no Brasil. Especialistas na área dizem que ela já chegou e que as causas para esses aumentos são a flexibilização das restrições, a vacinação lenta no país e a presença de variantes do coronavírus. Em São Paulo, o governo desistiu de afrouxar as restrições de horário em função da pandemia. A partir do dia 1º de junho, shoppings, salões de beleza, academias e restaurantes poderiam funcionar até 10 da noite. Mas o governo voltou atrás. Vai ser mantido o limite das 9 horas da noite até o dia 13 de junho. O estado voltou a ter mais de 80% dos leitos de UTI ocupados, o que não acontecia desde o dia 27 de abril. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Obrigado, Malu. O Ministério da Saúde lança hoje uma campanha de testagem em massa da população contra a Covid-19. O anúncio foi feito em uma audiência na Câmara dos Deputados. Os deputados pediram explicações ao ministro Marcelo Queiroga sobre a situação da vacinação contra a Covid-19 no país. Ele fez um panorama do calendário nacional de imunização. Somente agora, no mês de maio, nós distribuímos mais de 30 milhões de vacinas com estados e municípios e já distribuímos, desde o início da nossa campanha de vacinação, mais de 90 milhões de doses. Além das vacinas, o ministro anunciou que será feito um acordo para transferência de tecnologia. Isso significa que o imunizante poderá ser produzido aqui no Brasil. Esse acordo de transferência de tecnologia, aqui já adianta aos senhores, será assinado no dia 1º de junho. Marcelo Queiroga falou do colapso no sistema de saúde na segunda onda de Covid. Disse que o governo federal autorizou mais vagas de UTIs nos hospitais, totalizando 24 mil leitos em funcionamento. Liberou mais 2,5 milhões de reais para a compra de itens do chamado kits de intubação. Importou caminhões para o transporte de oxigênio e também recebeu doações de medicamentos. Sobre a nova variante descoberta na Índia e detectada no estado do Maranhão, o ministro da Saúde disse que tomou providências indo ao estado. E levamos 600 mil testes rápidos e, após a aprovação do PNI, mais 300 mil doses de vacinas. O ministro anunciou o lançamento para esta quinta-feira da campanha de incentivo ao exame de Covid-19 em todo o país. A meta é testar entre 10 e 20 milhões de brasileiros todos os meses. Hoje é possível, graças ao avanço da tecnologia, ter testes de antígeno rápido, que em 15 minutos nos dão o resultado de positividade ou não.
Caminhoneiros e motoristas de ônibus têm agora mais prazo para fazer o exame toxicológico. O Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, estabeleceu novas datas ao longo de 2021 para que os condutores possam realizar o exame com segurança em postos de coleta credenciados. Com 27 anos de estrada, este caminhoneiro conhece bem a importância do exame toxicológico. Boa parte dos acidentes é causado por excesso de trabalho vinculado ao consumo de drogas na estrada. Então, principalmente na época do transporte da soja. Os motoristas com carteira C, D e E ganharam agora um prazo extra para fazer o exame toxicológico periódico. A medida teve o propósito de evitar a aglomeração de mais de 4,5 milhões de condutores que precisavam regularizar a sua situação junto aos postos de coleta dos laboratórios credenciados pelo Denatran. Motoristas profissionais com data de validade da CNH até 12 de outubro de 2023 não vão ser multados na hora em que forem renovar a habilitação, a chamada multa de balcão, pela não realização do exame no prazo certo. Mas se esses condutores forem flagrados dirigindo sem ter feito o exame toxicológico dentro dos novos prazos estabelecidos pelo CONTRAN, estarão sujeitos à multa. O que buscamos agora é um cuidado maior na realização dos exames através de uma rede de laboratórios em todo o Brasil que possam praticar valores compatíveis ao serviço prestado. Depois do intervalo, na nossa coluna sobre gestão de pessoas, você vai saber quais são as frases que devem ser evitadas no ambiente de trabalho. Até já! Esse aí é um aparelho perfeito. Legal. Vamos colocar? Nem aparece. Se você busca qualidade em óculos e aparelhos auditivos, então venha para a Telesom. Aqui você encontra aparelhos de alta tecnologia e grande variedade de marcas de óculos com preço mais baixo da cidade. É Telesom, meu amigo. Atenção! A Top Term traz para você o melhor ômega 3, o legítimo, o original e mais puro ômega 3 do mundo. O Norwegian Top Term, trazido diretamente da Noruega, que é referência mundial em óleos puros. Ele melhora a saúde do cérebro e do coração. É um anti-inflamatório natural poderoso que vai te proteger contra as dores da artrite, artrose, reumatismo. Garanta já os benefícios do ômega 3 Norwegian Top Term. Ligue agora para o número que está na tela ou acesse o QR Code. Parcele em até 12 vezes sem juros, ganhe 50% de desconto. Agora vem a grande novidade para você. O cartão de crédito Top Term inteiramente grátis. Sem anuidade, um cartão de crédito para você investir na sua saúde e na saúde da sua família. Ligue agora, parcele em até 12 vezes sem juros, ganhe 50% de desconto, frete grátis e um presente surpresa da Top Term. O excesso de peso está te incomodando, não é mesmo? Parece que a vontade de comer só aumenta. O estresse já faz parte da sua rotina. Você nem quer mais subir na balança, não é mesmo? Não consegue mais se olhar no espelho porque não importa o que faça, você não consegue emagrecer. O ActiNutri vai te ajudar. Ele é o melhor emagrecedor do Brasil, porque os componentes são 100% naturais. Não tem contraindicação. O maravilhoso ActiNutri vai agir inclusive enquanto você dorme. Você vai voltar a ser feliz. Vai comer o que você mais gosta, porque você não precisa se privar de nada. Tudo com entrega rápida, gratuita para todo o Brasil e em 10 vezes sem juros. Esse é o ActiNutri, eleito 2 vezes o melhor emagrecedor do Brasil. É ActiNutri, é Flora Vita. Flora Vita.
Estamos de volta com Pauta Aberta dessa quinta-feira, 27 de maio. Eu agradeço a sua companhia e audiência nessa tarde. Voltamos a falar da pandemia. Já temos confirmação de casos da variante indiana aqui no Brasil. Quem tem as informações é a repórter Malu Piccoli. Olá, Malu. Oi, Fabrício. Agora eu volto com informações da nova cepa indiana do coronavírus que circula no Brasil. O Ministério da Saúde confirmou ontem 7 casos da variante indiana da Covid-19 no país, sendo 6 no Maranhão e 1 em São Paulo. Este último é de um morador de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, que voltou da Índia no dia 22 e passou pelo aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Segundo a Anvisa, o passageiro apresentou na chegada um teste PCR negativo, feito 72 horas antes, e não relatou sintomas. Quando o resultado de um novo exame feito no aeroporto de Guarulhos, por conta do passageiro, apontou a presença do coronavírus, ele já tinha viajado para o Rio. O governo de São Paulo diz que só foi notificado após o segundo embarque e criticou a Anvisa por liberar o viajante. De acordo com a OMS, a cepa é mais contagiosa e reduz a eficácia das vacinas da Pfizer e da AstraZeneca usadas no Brasil. Mas, até o momento, pesquisadores não conseguiram estabelecer se ela está relacionada a quadros mais graves da doença. A cepa foi detectada em 50 países e tem sido associada à explosão da Covid-19 na Índia, que tem mais de 310 mil mortos. Eu volto com você no estúdio, Fabrício, desejando um ótimo dia para você e para todo mundo que acompanha o Pauta Aberta. Obrigado, Malu. Quinta-feira é dia do nosso quadro sobre gestão de pessoas e hoje o consultor Paulo Roberto, do canal Gente Competente, vai falar quais são as frases que devem ser evitadas no ambiente de trabalho. Olá, boa tarde a você que acompanha o Jornal Pauta Aberta e também a nossa coluna Gestão de Pessoas. Vamos à nossa dica de hoje? Pois bem, hoje eu quero falar com vocês sobre algumas frases que são absolutamente inconvenientes no ambiente de trabalho e devem ser evitadas a todo custo, porque ela pode comprometer o seu profissionalismo, a sua carreira, a imagem que você deseja que a empresa tenha de você, ok? A primeira delas é clássica: não vou fazer esse trabalho porque não sou pago para isto. Ora, nem todas as atividades que nós desenvolvemos são mensuradas com ganhos pecuniários, ou seja, com dinheiro, com salário. Há outras formas de ganho. E quando você diz que não vai fazer uma atividade porque não recebe para isto, você está fechando as portas de um aprendizado. Afinal de contas, se você desenvolve novas atividades dentro da sua empresa, você cresce também profissionalmente com isso. Muito bem, outra frase que deve ser evitada, mas que os líderes amam muito, né? Ah, se o fulano de tal não estiver aqui, as coisas não andam. Ora, quando se fala isto, significa que há uma chefia ou uma liderança centralizadora. As pessoas não foram desenvolvidas para que possam ser autogerenciadas, ou seja, se o gerente, se o líder não estiver ali para dizer o que se deve fazer, as pessoas não fazem, não é? Porque afinal de contas, se o fulano de tal ou a fulana de tal não estiver ali, as coisas não andam. Outra frase que deve ser evitada, né, que se ouve muito por aí: se você quer que uma coisa seja bem feita, faça você mesmo. Esta frase também tem a ver com algum tipo de comportamento centralizador, ou seja, aquela pessoa que não sabe e não gosta de delegar. Ela acredita que ninguém consegue fazer melhor do que ela. Por isso é que ela se expressa dessa forma: se você quer que uma coisa seja bem feita, faça você mesmo. Estas são frases que devem ser evitadas a todo custo. Outra também que é comum, né? Principalmente você que é gerente, você que é líder: olha, pode deixar que eu faço. Vai fazer outra coisa e deixa que eu resolvo. Ora, a função de um líder não é desenvolver as atividades operacionais dos membros da sua equipe. A função de um líder é coordenar os esforços. Então, se a pessoa a quem foi delegada uma tarefa não está conseguindo se desenvolver bem, ensine-a, ajude-a, oriente-a, para que ela possa se tornar um ótimo profissional e, com isso, seu trabalho como líder também será muito melhor. Tá bom? Aqui está a nossa dica de hoje, espero que seja bastante útil para você. Um forte abraço, até o próximo encontro. Confira agora como está o tempo nesta quinta-feira em todo o Brasil.
A quinta-feira ainda começa fria em parte do centro-sul do país por causa de uma massa de ar frio de origem polar. Ainda pode gear entre o extremo sul paranaense, o Planalto de Santa Catarina e a Serra do Rio Grande do Sul. O tempo continua firme e sem chuva nas demais áreas do sul, no estado de São Paulo, em todo o centro-oeste e desde áreas do Acre e Rondônia até o interior do Nordeste. Devido a uma mudança na direção dos ventos em alto mar, pode chover em forma de pancadas isoladas entre a tarde e a noite, no centro-sul e leste mineiro, inclusive na Grande Belo Horizonte e na Zona da Mata, em Vitória e também sobre a metade norte fluminense. Na capital do Rio de Janeiro, o tempo continua firme. Devido à infiltração marítima, que é muito comum nesta época do ano, chove de forma passageira entre as capitais Salvador e Fortaleza e também na região de São Luís. Nas demais áreas do norte do Brasil, inclusive na capital Boa Vista, as pancadas de chuva serão recorrentes e há risco para chuva forte. O dia começa com apenas 9 graus na região de Porto Alegre e a mínima é de 13 graus na capital paulista. Máxima de 29 graus em Brasília, 26 graus em BH e 25 graus em Florianópolis. Famílias carentes de Curitiba estão sendo beneficiadas com as hortas comunitárias. Nossa equipe acompanhou o trabalho de expansão em uma dessas hortas da capital do Paraná. 5.500 metros de cultivo comunitário que começou ajudando cerca de 65 famílias e depois cresceu, e muito. Hoje, cerca de 1.200 quilos de verduras e hortaliças saem da horta comunitária Vila Pantanal, no bairro Alto Boqueirão, em Curitiba, fornecendo vegetais fresquinhos diariamente a cerca de 80 famílias da região. A gente vem acompanhando aí uma adesão da comunidade cada vez maior, né? Muitas vezes a horta ela acaba atraindo a atenção da comunidade pelo movimento, depois as pessoas começam a agregar. Essa horta ela foi crescendo em partes, né? Então hoje a gente está entregando a ampliação. Começou com um grupo relativamente pequeno e hoje a gente já está chegando na casa dos 80 hortelões. Inaugurada em setembro de 2018, numa parceria entre a Prefeitura de Curitiba, as empresas Rumo e Brado Logística e a Associação Evangelizar, a horta é cuidada pelos próprios membros da comunidade, como a dona Dirzinha. Eu venho aqui para aguar planta, né? E o meu canteiro, e quando eu vejo que está muito seco de alguém assim que é ao lado, que eu posso ficar andando, ainda dou uma aguadinha, né? Aqui tem tudo quanto é tipo de planta, quais tem, né? De cheiro verde, né? Plantei mandioca, planto abobrinha, né? Quando tem tempo, né? Delas. Neste ano, a horta passou por uma revitalização. O espaço ficou ainda maior e mais famílias serão beneficiadas. A inauguração oficial da extensão do projeto contou com a presença do prefeito de Curitiba, Rafael Greca. Cada uma das senhoras e dos senhores que aqui estão representam a garantia de que Curitiba acredita nas famílias e acredita nos seres humanos. Então, ao ampliar a horta Folha do Pantanal, ampliar a horta número 25 de Curitiba. Agora nós já temos 102 hortas comunitárias em Curitiba. Ao ampliar a horta número 25, nós afirmamos a grandeza e a nossa alegria pelo grande nome de Curitiba. A Austrália registrou o primeiro nascimento de demônios da Tasmânia em território continental em mais de 3.000 anos. Parte dos esforços de um grupo de conservação para que a espécie não seja extinta. O demônio da Tasmânia é um marsupial e esta fêmea foi encontrada com 7 filhotes crescendo na bolsa em um parque de conservação na Austrália. A notícia emocionou os responsáveis pelo instituto, que chamaram este de um momento histórico. 25 mil deles ainda vivem na ilha da Tasmânia, mas estavam desaparecidos na Austrália e corriam sério risco de extinção depois que uma doença se espalhou entre os animais nos anos 90. Tim Faulkner, presidente do Instituto Alce Ark, diz que eles são importantes para manter o equilíbrio do ecossistema, controlando pestes, além de garantir a população de gambás, cangurus e de pequenos mamíferos.
Pauta Aberta dessa quinta-feira está terminando. Nós temos um novo encontro amanhã, logo depois do programa Vida em Foco. Até lá! Olá, está começando o Pauta Aberta dessa sexta-feira, 28 de maio. Eu sou o Fabrício Binder e a partir de agora trago as informações do Departamento de Jornalismo da TV Evangelizar. Confira os destaques de hoje. 6 estados brasileiros recebem o reconhecimento internacional de zona livre de febre aftosa sem vacinação. O desemprego bate recorde no Brasil e atinge 14,7% no primeiro trimestre. No nosso quadro sobre empregabilidade, as dicas da especialista para você que está em busca de uma nova colocação. Fique aqui comigo que o Pauta Aberta está no ar. E eu abro a edição de hoje falando sobre a bandeira vermelha em Curitiba, no Paraná. Com o agravamento da pandemia e o aumento da sobrecarga na rede de saúde, a cidade entra pela segunda vez ao longo desta pandemia na bandeira vermelha, a mais restritiva da escala de controle da Covid-19 na cidade. As medidas da bandeira vermelha passam a valer a partir deste sábado, 29 de maio, e vigoram até 9 de junho. Além de restrições, a Secretaria Municipal da Saúde fez ajustes na rede de atendimento, a fim de reforçar o combate à pandemia. Até segunda-feira, todas as unidades de pronto atendimento, as UPAs, da cidade passam a fazer internamento de casos de Covid-19. As medidas previstas no decreto têm o objetivo de diminuir a circulação de pessoas na cidade e, assim, diminuir também a disseminação do vírus entre a população. Curitiba tem hoje cerca de 10 mil pessoas com vírus ativo e a circulação de pessoas nas ruas fica restrita entre 9 da noite e 5 da manhã. E a gente continua a falar sobre a situação da pandemia agora em Maringá, no noroeste do Paraná, onde as autoridades de saúde estão preocupadas com o aumento de casos entre os jovens. Confira na reportagem. A reunião aconteceu no auditório Hélio Moreira e reuniu um número limitado de profissionais da imprensa. A intenção foi expor dados preocupantes sobre a Covid-19 no município. Com base em números, o diretor do Hospital Municipal de Maringá explicou que a idade dos contaminados tem diminuído dia após dia. No mês de maio, a taxa de infecção de pessoas de 20 a 49 anos aumentou cerca de 65%. Nós percebemos nesse último mês de maio, um incremento nessa população que tem nos procurado nos serviços, com os problemas da Covid. Então a gente está muito preocupado em relação a isso, porque é uma população jovem, ativa, que circula muito, que teoricamente é mais difícil de entender essa questão do distanciamento social e que tem aumentado bastante a procura nos nossos serviços, A consequência de mais jovens doentes tem sido internações mais longas, o que demanda mais recursos dos hospitais. Por mais que corremos atrás de recursos, respiradores, monitores, leitos, pode ser que chegue um momento que a gente não tenha mais como dar suporte a esta população. Por isso a nossa preocupação. Então a gente está com uma dificuldade, inclusive, de logística nesse momento, daí a nossa preocupação em relação a reforçar a responsabilidade da sociedade civil, está buscando um diálogo melhor com esse jovem para que ele permaneça em casa, que ele saia só quando necessário, que ele evite aglomerações, que ele use o álcool, use a máscara, evite festas clandestinas, porque isso realmente nos traz um problema muito grande para quem está dando assistência à população que nos procura. A reunião teve um tom de apelo para que a população redobre os cuidados de higiene e distanciamento social. Afinal, os recursos são finitos e a qualquer momento a situação pode ficar ainda mais grave. A nossa preocupação realmente é o que pode acontecer no futuro. Neste momento nós temos recurso disponível, temos medicações, temos leitos. Mas se a velocidade da transmissão continuar da maneira que ela está, a nossa preocupação é que talvez no futuro a gente volte aqui para falar de situações mais sérias. E a gente sabe que a única estratégia realmente eficaz para barrar essa transmissão ou é o distanciamento ou é a vacina. Porque nós não queremos que a população adoeça, muito pelo contrário, a gente quer estratégias para que evite que ela adoeça, para que não entre em colapso. As carnes bovinas e suínas brasileiras terão mais espaço no mercado estrangeiro. 6 estados receberam o reconhecimento internacional de zonas livres de febre aftosa sem vacinação.
A certificação foi dada pela Organização Mundial da Saúde Animal. As novas zonas livres de febre aftosa foram reconhecidas em 6 estados. As localidades abrangem o Paraná, Rio Grande do Sul, Acre, Rondônia, 15 municípios do Amazonas e 5 no estado do Mato Grosso. O Brasil possui agora 44 milhões de cabeças de gado em áreas livres de febre aftosa sem vacinação, o que corresponde a 20% do nosso rebanho bovino. Essas novas áreas se juntam ao estado de Santa Catarina, que já possui a certificação internacional há 14 anos. Esse produtor do Rio Grande do Sul contou que o estado reivindicava o status sanitário há 58 anos. Sabemos que a responsabilidade pela manutenção deste status não envolve somente autoridades e entidades, mas principalmente nós, criadores, que somos os responsáveis. Para manter essa conquista que foi dura para chegar até aqui, nós temos que nos comprometer a fazer a nossa parte, senão não adianta nada, né? A estratégia do governo agora é manter um sistema diferenciado de fiscalização e vigilância para proteger a área. O Brasil tem responsabilidade, o Brasil tem sanidade, portanto, nós vamos seguir trabalhando para a abertura de novos mercados. O reconhecimento da OIE significa confirmar o elevado padrão sanitário da nossa pecuária e abre diversas possibilidades para que o Ministério da Agricultura trabalhe pelo alcance de novos mercados. O número de desempregados aumentou no Brasil. Quem tem os detalhes é a repórter Fabiana Vantucci. O Brasil bateu mais um recorde que não é positivo. O desemprego no país atingiu o índice de 14,7% no primeiro trimestre deste ano. A alta foi de 0,8% na comparação com o último trimestre de 2020, quando o índice registrado foi de 13,9%. Isso corresponde a mais 880 mil pessoas desempregadas, totalizando 14,8 milhões em busca de emprego. Essa é a maior taxa e também o maior número de desempregados da série histórica do IBGE, iniciada em 2012. Outro ponto de destaque da pesquisa é o número de desalentados, ou seja, aqueles que desistiram de procurar uma oportunidade por conta das condições críticas do mercado de trabalho. São 6 milhões de pessoas nessa situação. O levantamento mostra ainda que 39,6% dos trabalhadores estão na informalidade, o que corresponde a 34 milhões de brasileiros. Uma pesquisa divulgada por uma plataforma de vendas online diz que mais de 60% dos brasileiros têm itens sem uso em casa e que poderiam ser vendidos, mas somente 23% conseguem dar algum destino a esses objetos. Tá chegando o Dia dos Namorados e todo mundo quer comprar uma coisinha especial para o seu par. Mas é preciso ficar esperto para não cair nos golpes que apresentam ofertas irresistíveis. Só para se ter uma ideia, aqui no DF o número de crimes pela internet subiu 87,1% entre 2009 e 2020. E no topo dos golpes está a clonagem de cartões. Aplicativos de mensagens do seu celular que recebem aqueles links continuam sendo o golpe preferido dos bandidos. E os bancos e outras empresas financeiras, eles não vão te pedir senhas, códigos ou vão te mandar solicitações de confirmação sem que você tenha feito qualquer tipo de pedido ou contato. A Milena caiu num desses golpes. Recebeu uma oferta tentadora dessas promoções que pipocam no período. Um celular que ela queria, só que R$300 mais barato. Toda vez eu compro celular pela internet, sempre eu compro em redes grandes. Dessa vez eu comprei num link de uma rede pequena, né, que eu não conhecia, eu nunca tinha comprado. E nisso passei o cartão, não recebi a nota fiscal, não recebi o e-mail, fiquei preocupada. Entrei em contato com o site, eles não responderam também, e eu já liguei na mesma hora na operadora do meu cartão, para eles poderem estornar a compra, né? Pois é, pelo menos ela foi esperta e desconfiou de cara. Mas a decisão de comprar no cartão foi certeira, apesar de a clonagem ser o golpe mais frequente. Sempre compro por cartão de crédito, é mais fácil estornar e você cancelar a compra. O boleto bancário ou o pagamento por débito vai te dar uma dor de cabeça na hora de reaver o dinheiro.
Como você observou aí, a reportagem que foi exibida foi uma reportagem sobre golpes que são aplicados agora na expectativa do dia da data dos namorados, né? E então foi essa reportagem que você acabou de ver aí. E agora sim, então você vai ver que uma pesquisa divulgada por uma plataforma de vendas online diz que mais de 60% dos brasileiros têm itens sem uso em casa e que poderiam ser vendidos, mas somente 23% conseguem dar algum destino a esses objetos. Fernanda transformou uma mania em negócio. Vende pela internet roupas usadas que garimpa em brechós. Garante que preço bom e facilidades na entrega são diferenciais para atrair compradores. Com as vendas, Fernanda chega a tirar R$2.000 por mês para complementar a renda. Para ganhar dinheiro exige um investimento de tempo, né? Então, se você quer só trabalhar com isso, você vai precisar investir em produção de foto. Quando eu vejo a foto que está bem tirada e consegue expor bem a qualidade do produto, eu acabo comprando. Além disso, quando eu tenho frete grátis, é algo que me atrai muito e a possibilidade de dividir algumas vezes no cartão. Matiello é ator e com menos trabalhos na área por causa da pandemia, começou a vender na internet roupas e acessórios que não usava mais. Eu já lucrei em média de uns R$3.000 a R$4.000 por aí, né? Eu me desfiz de alguns aparelhos eletrônicos e algumas peças de relógio também, por conta que eu tenho algumas parcerias como sou influenciador e muitos dos meus seguidores também me pedem para me desfazer de algumas peças que eu não uso. Então, eu achei válido mesmo a ideia de colocar na internet e me desfazer de alguns produtos. 63% das pessoas têm em casa alguma coisa sem uso que poderia ser vendida pela internet, mas apenas 23% partem para os negócios. Os dados são de pesquisa de uma empresa global de comércio eletrônico. E a média, o valor desses produtos parados em casa são R$4.7 mil, né? Então, a média, a família brasileira tem R$4.700 parado em casa, produtos que elas podem vender. É uma tendência mundial, né? O consumidor está cada vez mais consciente da sustentabilidade e é muito mais melhor para o meio ambiente, para a sociedade, se a gente dá uma segunda vida aos produtos. Veja agora como está o tempo hoje em todo o Brasil. Nesta sexta-feira, uma mudança na direção dos ventos em vários níveis da atmosfera vai estimular a formação de muitas áreas de instabilidade no sul do país. A situação é de perigo para chuva extrema e muito volumosa, com potencial para granizo, especialmente entre o oeste e norte gaúcho, inclusive na região da Grande Porto Alegre, onde a chuva mais intensa deve se concentrar no período da tarde. Em áreas do centro-oeste do Rio Grande do Sul, já deve chover pela manhã. O tempo também fica bastante instável e pode chover a qualquer hora em áreas do extremo sul gaúcho e da campanha gaúcha e também sobre o oeste catarinense. Na região de Pelotas, em Florianópolis e na Grande Curitiba, o dia ainda vai começar com sol e deve chover principalmente entre a tarde e a noite. O tempo continua firme no norte paranaense, em praticamente todo o sudeste, no centro-oeste e entre os estados do Acre, Rondônia, Tocantins, até o interior da região nordeste. A chuva ainda acontece de forma rápida entre Salvador e a região de Fortaleza e entre o extremo norte do Espírito Santo e o sul da Bahia. Nas demais áreas do país, as pancadas se concentram principalmente entre a tarde e a noite, com risco de temporais na região de Belém. O dia começa com 11 graus em Curitiba e faz 13 graus de mínima na região de Porto Alegre. Máxima de 25 graus na capital paranaense, faz 28 graus em São Paulo e 29 graus na região de Brasília. Depois do intervalo tem a nossa coluna sobre empregabilidade e hoje com mais dicas para você que está em busca de um emprego. Eu volto em instantes. No dia 31 de maio, eu, Mira Grassani e Valdemar Jorge esperamos você aqui na TV Evangelizar com um novo programa Qual é o Valor? E o que o público vai ver nesse programa, Valdemar?
Olha, nós vamos falar de qual é o valor de uma vida boa, qual é o valor da família, das alegrias, da amizade e das tristezas. Estaremos aqui juntos na Evangelizar com você. Então, toda segunda-feira, às 9 da noite, com horário alternativo aos domingos, também às 9 da noite. Não se esqueça, aqui na TV Evangelizar. Uau, que cabelo bonito, hein, Rafa? A Rafa tem a fórmula certa para manter seus fios sempre saudáveis. Elogios é o que não vão faltar. E até os olhares de inveja são de curiosidade para saber o que ela faz. Mas a Rafa é super do bem, adora dividir coisas boas. E para quem quiser, ela confirma. O CAP MX dá volume e deixa seus cabelos compridos e bem nutridos. Seus cabelos ficam mais fortes e você muito mais confiante. Cabelos longos e sedosos, aumento de imunidade e mais saúde. Você cheia de energia. CAP MX é rico em vitaminas e nutrientes. Ligue e peça seu kit CAP MX. Cabelo feliz, CAP MX. Este recado é para você que já tentou por diversas vezes eliminar aqueles quilos indesejáveis e não conseguiu. O ideal para emagrecer de forma prática, definitiva e com saúde é tomando o ActiNutri. Sim, tem um monte de emagrecedor por aí, mas nada se compara ao ActiNutri, eleito 2 vezes o melhor emagrecedor do Brasil. São 8 componentes naturais e exclusivos para a sua saúde estar sempre em dia. O ActiNutri não tem efeito colateral. Você vai emagrecer nas pequenas atividades do dia. Ligando agora para o número que está na sua tela, tem uma mega promoção para você. Isso sem falar na entrega rápida, gratuita e em 10 vezes sem juros. Mas isso para as 20 primeiras ligações a partir de agora. Acredite em você, porque o ActiNutri vai te ajudar a realizar o seu sonho a partir de agora. É ActiNutri, é Flora Vita. Flora Vita. Estamos de volta com o Pauta Aberta desta sexta-feira. Eu agradeço a sua companhia e audiência em todo o Brasil. Na nossa coluna sobre empregabilidade, tem dicas para você que está em busca de um emprego. E hoje, a especialista fala sobre a foto no currículo. Olá, boa tarde para você que acompanha o Pauta Aberta. Eu sou a Thaís Targa e eu ajudo você a conquistar o seu novo trabalho. E hoje a gente vai falar sobre foto no currículo. Será que o currículo precisa de foto? O que você pensa a respeito? Bom, eu já trabalho há mais de 20 anos com carreira, com recolocação e não existe uma regra quando a gente está fazendo currículo para o mercado de trabalho para busca de emprego. Mas a foto, ela é bem opcional. Eu, na minha consultoria, gosto de trabalhar com currículo sem fotos, não colocamos fotos dos clientes no currículo e deixo para colocar uma boa foto, uma foto de qualidade no perfil do LinkedIn de quem está buscando um novo trabalho. Então, o que eu diria para você? Não se preocupe tanto com a foto no currículo, faça um bom currículo, inclusive no encontro anterior eu falei um pouco sobre currículo. Então, faça um bom currículo, capriche aí na formatação, no texto, nas informações, nas palavras-chave que entram no seu currículo e deixe a foto para você colocar no seu perfil do LinkedIn, que é a rede social perfeita para você que está em recolocação. Agora, se você trabalha, de repente você trabalha com recepção, se você trabalha em eventos, se você trabalha em áreas, em segmentos como hotelaria, ou se você de repente trabalha com promoção, talvez seja interessante sim você colocar a foto no currículo. E se você está se candidatando para uma oportunidade e para uma vaga, e onde vai ser extremamente necessário a foto, o recrutador ele vai fazer questão, ele vai dizer para você mandar uma foto ou para você mandar o seu currículo com foto. E nos sites também que você preenche na internet, nesses sites, para você que está buscando, está cadastrando o seu currículo,
a maioria vai ter um espaço para foto e daí sim, você também deve colocar a foto nesses sites, nas buscas aí que você usa para buscar um novo trabalho. É importante que você mantenha a calma, que você tenha consistência e procurar emprego dá muito trabalho. Então, você vai ter aí diariamente desafios, diariamente você pode, inclusive, rever o seu currículo. Se você está se candidatando para uma vaga, você pode, inclusive, até formatar melhor o seu currículo, modificar algo no currículo para se candidatar, colocando uma experiência ou outra, uma atividade ou outra para vagas específicas. Isso é muito importante, você customizar aí o seu material para cada vaga que você se candidata. Importante também você ter a presença na rede social LinkedIn. Aguarde aí, porque teremos próximos vídeos onde eu vou abordar o LinkedIn, eu vou te dar dicas e orientações para você preencher o seu perfil no LinkedIn, e é muito importante também que você trabalhe seu estado mental. Hoje, procurar emprego é uma atividade muitas vezes estressante e eu quero ver você brilhando na entrevista de emprego. E para você brilhar na entrevista de emprego, você tem que estar ali no seu melhor momento, tem que estar ali com a sua melhor energia. Então, é importante também você investir na sua saúde mental. Aguarde que vem muito conteúdo, a gente vai falar sobre entrevista, a gente vai falar também sobre preparação mental, e eu espero que você goste aqui desse espaço, deste conteúdo. Um beijo e até a semana que vem. Quem conversa com a gente agora é a repórter Malu Piccoli, com o Noticiário Internacional. Olá, Malu. Olá, Fabrício. Uma ótima tarde para você, uma ótima tarde para todos que acompanham o Pauta Aberta. Eu começo hoje falando sobre o Noticiário Internacional. O Conselho de Direitos Humanos da ONU anunciou que vai investigar abusos de direitos humanos no conflito entre grupos palestinos e Israel. Para conduzir as investigações, o Conselho designou uma comissão que vai tentar coletar provas para abrir processos judiciais e identificar possíveis culpados. Na abertura da sessão do Conselho, a comissária da ONU para Direitos Humanos, a Michelle Bachelet, disse que os ataques recentes de Israel contra grupos palestinos podem ser considerados crimes de guerra. Para confirmar este ponto, a comissão vai investigar se os bombardeios de Israel foram exclusivamente contra grupos armados e por motivos militares, ou se tiveram também os civis como alvo. Por outro lado, Bachelet também afirmou que os foguetes lançados pelo Hamas desrespeitaram o direito internacional. 270 palestinos, entre eles 68 crianças e 12 israelenses, morreram no conflito que durou 11 dias. Eu devolvo para você no estúdio, Fabrício. Obrigado, Malu. Um casal de noivos da Bahia fez um ensaio fotográfico diferente antes do casamento. Nada de igreja, de casa de campo, de pôr do sol. O lugar escolhido foi o meio de trabalho do noivo, um caminhão coletor de lixo. Elisvânia e Luiz namoram há 7 anos e resolveram casar no mês passado, no dia 27 de abril, data também do aniversário de Luiz. Só que antes da troca de alianças, o casal quis fazer um ensaio fotográfico para guardar de recordação. A maioria das pessoas fazem campo, em praia, em locais, igrejas antigas, locais abertos, e eu resolvi fazer assim por achar bonito, uma coisa diferente. Na realidade era uma coisa assim de homenagear ele. Eu pedi ao meu coordenador, ele deu o ok e a gente se programou no domingo de manhã, preparou tudo, chegou lá, eu saí de manhã cedo, fui pegar o caminhão, já estava quase lavado, só te dar uma olhadinha no próprio colega. Técio que fez o ensaio, ele tirou mais de 300 fotos do casal. Fiquei surpreso e assim me senti encorajado para poder fazer uma foto com essa temática e que eu sabia que iria ter uma boa repercussão. O ensaio fotográfico foi nessa praça e o caminhão que Luiz dirige todo dia para fazer a coleta de lixo aqui na cidade de Feira de Santana foi utilizado como cenário. Eu cheguei em casa que eu vi as primeiras fotos, que eu falei, nossa, eu não consigo nem descrever a sensação que eu fiquei de tão satisfeita, porque ficou muito linda. A foto ficou perfeita, velho.
Perfeita. E eu fiquei babando pela foto, porque ficou linda, né? Pauta Aberta dessa sexta-feira está terminando. Nós temos um novo encontro na próxima segunda-feira, logo depois do programa Vida em Foco. Eu espero por você. Até lá!